de volta numa conversa de peso com Jairo de Andrade. E aí eu falei muito maldosamente, antes de nós irmos para o intervalo, dos bilhetinhos de amor, que de amorosos não tinham nada. Você recebia uma ameaça de morte. Sim, sim. Se não termina, se tiver essa peça, não sai ninguém vivo daqui. Eles ameaçavam sempre. Eles estavam cumprindo o papel deles. Estamos falando dos militares. Sim, né? sim. Então, não só militares, da direita. Né? Porque nós éramos, e a esquerda, depois houve arrefeceu um pouco o relacionamento da direita com a esquerda, tal, e a democracia foi acalmando isso. Mas hoje a gente já vê alguns resquícios muito evidentes, inclusive no nosso Congresso Nacional, as posições tomadas pela direita. Mas tudo bem. O que lembra 50 anos atrás. Mais 50 anos também, viu? Então, e aí eles queriam, eles deram um golpe, eles assumiram o poder, e eles diziam, o Jarbas Passarinho disse que o teatro era a peste, que tinha que acabar com o teatro. Né? E eles faziam tudo para acabar com o teatro. Então nós sofríamos, eles botavam todas, a estrutura dele, a meninada de direita que circulava em torno deles, eles mandavam para forçar o teatro. E eles mandavam. Que ninguém mais livro, né, Jânio? Claro, viu? E outra coisa, nós tínhamos a censura, uma censura violenta, que eu terminei aprendendo a conviver com a censura. Porque eu lia muito, tudo que saía da censura eu lia. E às vezes o chefe da censura em Porto Alegre me chamava, escuta, tu já recebeste essa portaria tal, porque eu queria discutir comigo como é que ia apertar. Então eu entendia muito do negócio. Mas eles, podendo, eles iam ferrar a gente. E a gente, como eu sempre digo, né, tu não pode dar um remédio sem fazer um diagnóstico bom da doença. Né? Então tu tens que conhecer por que eles faziam assim. Né? Então tu tem que saber como trabalhar com eles. Eu fui amicíssimo do João Dentes. Né? O João Dentes, eu entrava pelos fundos do palácio lá no João Dentes. Quando pegaram a pessoal do Asdrubal trouxe trombone, que pegaram em Santa Maria cheio de droga lá, o Orlando Miranda era o presidente do Serviço Nacional de Teatro do Ministério da Educação. Né? Antes o Serviço Nacional de Teatro era ligado ao Ministério da Educação. Então o Orlando me telefonou e disse, pá, Jair, eu estou financiando esses loucos, aí pegaram tudo cheio de droga, o que vão fazer? Vai no teu governador. Eu fui lá falar com o João Dentes. Olha, doutor, aí, inclusive eu quis entrar, esse é um fato incrível. Eu quero entrar e eu estava no teatro, estava com roupa de trabalho e tal, e nisso eu vou entrar e os guardas não queriam me deixar entrar. E tinha uma delegação da Abissínia, viu? Uns pretos, todos vestidos com os kimonão, todos. E o cara diz, não vou deixar entrar, você é sua roupa. Eu digo, olha, pior tem um cara que está entrando pelado aí de roupa. E se você não me deixar entrar, eu vou levantar o vestido desses caras. O cara veio e me deixou entrar. Eu fui lá e falei com o João Dentes. E o João Dentes, então, intercedeu para mandar. Olha, guri, ele me chama de guri. Olha, guri, pega esses comunistas e bota no ônibus e manda tudo para o Rio de Janeiro de volta. Então eu consegui isso. Mas quer dizer, eu consegui conviver com esse pessoal. Eu me relacionava muito. E às vezes o João Dentes brigava comigo. Pá, aquele é um ninho comunista. Eu digo, não é, essa é má vontade do pessoal. Todo mundo diz que o senhor é o capitão, o general, o comandante da direita aqui no Rio Grande do Sul. O senhor está me recebendo, né? Nós temos um diálogo. Então não é. É o pessoal que diz que não é verdade. Ele mandou uma vez eu me confessar para o comandante como era o nome do general? Fontorinha. Falei, te confessa para o Fontorinha? Não vou, ele me vai prender. No fim, eu tive que ir lá para tentar acalmar, mas porque eu enfrentei tudo. Então, aí, eles me mandavam bilhetes. À direita, ligada ao pessoal mais resistente, de exército e tal. Então, nos mandavam bilhetes, vamos acabar com esse antro de comunismo e prostituição, tal, e pederastia. Acabamos em 2 minutos, quebramos tudo isso. E um dia... eles foram lá e quando eles quebraram o primeiro vidro, tinha um pessoal esperando e pulamos. Estamos até com uma peça, O Delito das Cabras, que estava em cartaz. Não tinha nada, que não era polícia, foi dirigido por um diretor de Santa Maria, o Pedro Freire, que eu trouxe uma gentileza com o Pedro, tal, que era diretor e nos levava lá em Santa Maria para a gente fazer o teatro. Então ele veio dirigir. E eles
quebraram, mas nós pulamos neles e pegamos os caras. Quando eles correram, eles pararam, nós saímos em calço deles, e um, quando foi, não conseguiu sair, até o cara parou, foi eles, e tem um soco na boca do cara, que arrebentei a boca do cara, e aí a turma agarrou e queria jogar eles para tirar ele por cima. Eu digo, acalmei o negócio, mas essa foi... Viaduto da Borges de Medeiros. Borges de Medeiros. Mas ficava ali no subsolo, que na verdade era bem alto, bem né? Alto, bem alto. Né? E... Então, aí eles começaram só, mas nunca mais eles atuaram diretamente à resistência, porque eles souberam que a gente não estava disposto a aceitar uma agressão, como eles fizeram no Teatro Leopoldina durante a Roda Viva, né? Que recupera esse momento. Sim, foi... Tu estava presente? Não estava, mas eles me proibiram Cordelia Brasil, foi no mesmo ato, né, aquela atuação da censura que proibiu a Roda Viva no Leopoldina e deram uma surra nos atores, inclusive a Marília Pera apanhou muito deles, né, foram presos, todos judiaram os caras, e aí eles conseguiram tirar de cartaz a Cordelia Brasil. Tanto que teve um fato... Chegou a fazer segurança para Norma Bengel. Bom, isso foi em São Paulo. Isso quando estive em São Paulo, porque a Norma foi sequestrada pelo Exército, e aí então eu e o Boal nós trazíamos, porque também estava um espetáculo no Arena de São Paulo, então a Norma estava fazendo, e aí nós íamos trazer a Norma Bengel para o teatro, eu e o Boal. Trazimos, então, Quantas vezes tu foi convidado a comparecer nos porões da ditadura? Bom, eu seguidamente, né, porque eles me perseguiam muito, né, e também eu podendo dava resposta. Porque hoje tem das duas umas, tu ter covarda, que eles queriam que fosse embora, como todo mundo, o pessoal que pensava foi embora, né, eu digo, não, minha função é ficar aqui enfrentando esses caras. Né? Porque eu entendo o que eles estão fazendo, então eu vou enfrentá-los. Né? Então eu sempre enfrentei. E eu podendo, eu dava uma resposta. Eu tinha uma maquininha, um offset, quando saiu a lei aquela de pena de morte no Brasil, então a esquerda em São Paulo sabia que eu tinha essa máquina dentro do teatro e nós passamos uma noite inteira imprimindo na maquininha, na offset, a baixa pena de morte. E a gente tinha combinado, fazia aquilo, botava dentro de uma mala, saía de manhã em determinado lugar, eu tinha um fuquinho, deixava dentro do fuco as malas e dava as costas, caminhava um pouco mais não tinha mais as malas. Eu passei uma noite inteira, tinha 2 malas, aquelas malas de Eucatex, que era de carregar bagagem que nós viajávamos no teatro, eu enchi cheia daquele material, e eu ia subindo a escadaria do viaduto e vinha 2 caras do DOPS. E me paravam, eram umas 9 e pouco da manhã. E eles perguntavam, o que esse mulher veio? Sem vergonha. Eu não sabia o que fazer, eu disse, me pego, estou frito. Né? E panfleto subversivo para distribuir contra vocês. Não tem jeito mesmo, me deixaram passar. Mas o mais incrível que eu acho que uns 10 anos antes eu tinha visto um filme canal, filme tcheco, que eu estava em Uruguaiana e vinha aqui a Porto Alegre e vi esse filme. E é onde tinha 2 jovens estudantes, um guri, o rapaz e a moça, que iam na resistência na França, parece que é, viu? E eles iam para dinamitar o quartel. Viu? E eles levavam dinamite dentro da bolsa. E veio os guardas alemães e perguntavam, o que tu está levando? Eles diziam, é o dinamite porque não tinha saída, dinamite para dinamitar. É a vida imitando a arte. Cara, já. E eu daí 10 anos, como é que acontece isso? O medo, sei lá o que, voltou, eu enfrentei os caras. É a capacidade de improviso que só o teatro dá. Bom, também, viu? E aí me escapei dessa, né? Mas eu fui preso algumas vezes. E o dia do AI-5... Que tipo de tortura tu sofreste? O dia do AI-5, eu estava com os fuzis da senhora Carrar em cartaz no Teatro Arena. E é uma história do Brecht sobre a resistência, o movimento operário contra o franquismo. Né? E nós precisávamos dos fuzis. E eu fui na brigada e consegui uns 8 fuzis velhos, aqueles todos armados, tal, e eu usava lá. Eu gosto de cena, porque é a história que pescadores escondiam os fuzis no porão, não sei o que mais, tal, e a mãe dele, a senhora Carrar, não queria
que ele se metesse, ele pobre não tinha que se meter em política, tal. No fim ele é dinamitar, ele é metralhado, tal. Mas aí então nós tínhamos esses fuzis. E o dia do AI-5, aí nós ensarilhávamos os 8 fuzis no foyer do Arena. Então, quando o público chegava, encontrava aqueles fuzis lá e acontecia o espetáculo, e no final a gente oferecia os fuzis para a plateia. Bom, mas quando chegou 2 horas, eu vou chegar no teatro, tinha 2 jipão do Exército, e infestado de milico, e um jipinho na frente que estava um tenente, um capitão, não sei o que comandava a história. E na porta do Arena tinha 2 sargentos, eles usavam um capacete, né, e uma toco, sei lá, um negócio que eles se comunicavam por rádio. E eles com uma metralhadora INA. Pô, e a Arena, ali na escadeira de viaduto, 2 da tarde, aquele montão de milico ali, lá o pessoal do hotel olhando o que estava acontecendo, tá? E alguém tinha que abrir o teatro e nós estávamos em cartaz com os fuzis da senhora Carrara. Eu sou eu que tenho a chave do teatro. Quando eu vou meter a chave no teatro, que estava na portinha do Arena, eles me meteram a metralhadora na barriga. E o medo é biológico, não adianta. Não, tem gente que quer enfrentar, mas se... Parece que eu sempre, naquela época eu tinha cabelo, né? Parece que ficou tudo em pé, eu não sabia o que fazer, eu só peguei e empurrei a metralhadora lá e disse, vira essa merda para lá porque pode disparar. Bom, mas abri a porta e eles caíram lá dentro, pegaram os fuzis, aí me algemaram e me levaram algemado para o 18 RI, dentro do jipão, aquele e o jipinho na frente do comandante. Fui lá, então eles queriam saber de onde é que eu tinha tirado os fuzis. Obrigado, né? Me emprestou, mas naquela época havia uma desconfiança de que o negócio do Brizola, tal, que a brigada pudesse participar do movimento revolucionário, né, contra tá. Então aquela história... Participou 3 anos antes. Claro, viu? Então eles achavam que isso poderia acontecer, então tudo servia para eles pressionar. Queriam saber, e o nome? Quem é que... eu não me lembro. Fui lá, mas como é que você chega lá e consegue 8 fuzis? Que fuzil? Coronel, era o coronel Skosteg, parece que era. Viu? Pediu os fuzis, me deram, não tem nada. Ah, não lembra? Então começou aquela história, pressão, até que passaram por trás de mim e me deram o cérebro de telefone. Né? É terrível. Aquele Damitrione, que depois os uruguaios mataram lá, foi o que ensinou eles aqui a torturarem a gente. Então, eles davam, é terrível, caí tonto no chão, aí eles me passaram por rede. Me deram muito, tá, para me lembrar o nome, pessoal. Aí foi quando foi lá pelas 10 da noite, eles me deram talvez eu não me lembro o tempo que, eu sei que apanhei, eu sentava, me botava, botava assim, quem é? Não sei, não me lembro, pai, não me lembrava, não sabia, né? Até que lá, num determinado momento lá, à noite já, porque quando eu cheguei no 18 RI, devia ser umas 3, 4 horas da tarde. Então, aí ele digo, mas eu tenho um contra-recibo dentro do cofre. Ah, é? Então, tá. Aí montaram todo o aparato, vão para o Arena de novo, não saiu o espetáculo. Eu cheguei lá, quando eu entrei no teatro, que fui abrir o cofre, eles se jogaram no chão e apontaram as armas. E essa hora eu achei que iam me matar, porque eles faziam isso. Eles matavam a gente e botavam uma granada, um negócio. Mas quando eu abri o cofre, eles caíram lá e pegaram, examinar. Aí eu peguei o papelzinho, tremia, foram ver e foram revistar o cofre. E dentro do cofre, eu tinha 4 balas 22 Tala Argentina. Porque eu sou de Uruguaiana, aquilo era baratinho, a gente comprava 20 centavos cada bala daquela lá em libras, e eu chegava a trazer caixa com 50, eu tirava o projétil para fazer festim em cena. Quando ele pegou aquilo, pegaram, botaram um saco de celofane, naquela época o plástico não era tão... material bélico aprendido no teatro. De novo para lá apanhar, para dizer como é que eu estava contrabandeando armamento para fazer a contra-revolução. Viu? E aí, isso foi até acho que meia-noite, 1h, tá? Eles resolveram, então, se convencer. Diz, olha, tu vai embora, mas se tu contar o que aconteceu, amanhã te pegamos de novo. Viu? E aí, me deram 5 pila para mim pegar um táxi. E eu estava sem dinheiro, eu disse, não mesmo, vou esperar o fantasma, aquele bonde fantasma, que ia até de fronte 18, e fui de bonde. E outro dia fui de bonde, fui para dentro da universidade, que era para o campus ali, que eu era ligado com toda essa juventude, o pessoal aqui do centro acadêmico, tá? E aí denunciei, fizemos um passeata lá dentro contra o negócio, e eles não voltaram mais. Mas, na verdade, levaram os fuzis, e à noite eu fiz o espetáculo,
E fiz e substituí os fuzis por cabo de vassoura. E tinha uma força, porque estava um ódio, tinha um ódio que eu tinha apanhado. Eu estava fazendo a iluminação. E no final nós terminávamos cantando: "En el tren que va a Madrid, e juntaron los vagones, uno para los fusiles, outro para los cañones, uno para los cañones e outro para los fusiles." Olhei, eu ofereci os fuzis para o público. Quando eu vi, parecia que era. Eu estava iluminando, eu não enxergava a cena de tanto que eu chorava de emoção. E hoje eu me emociono ainda, viu? Porque foi um negócio... A resistência, o poder, eu estava com o ouvido rebentado, tal, mas a necessidade de me manifestar contra aquela opressão da falta de liberdade. Todos nós nos emocionamos muito vendo tu contar essa história, não tenho nenhuma dúvida disso. Essa gurizada que está aí hoje não faz a mínima noção do que foi tudo isso. Te preocupa do que está para acontecer ali na frente? Não, eu entendo o problema, o processo. Sabe que eu faço palestra de vez em quando, né? E quando eu começo a contar algumas coisas assim, dizem: "Puxa, que velho mentiroso. Porque é tão absurdo o que fazia que parece mentira." Então é um novo momento. É um momento Mas não é do preocupante computador. esse momento, porque a gente está perdendo um referencial histórico. Não, claro de que um sim. dia muito triste da nossa história, que foi um dia que duraram talvez algumas dezenas de anos, Claro, né? claro. Uma noite que parecia sem fim. Claro. Infelizmente ela terminou para todos nós, mas Claro. muita gente não sobreviveu a ela, inclusive. Claro. Mas nós fazíamos, quando fazíamos teatro no interior, a gente fazia sempre debate. E a Marlise sempre contava a história do movimento hippie, que os americanos souberam do movimento hippie 10 anos antes, mas que aquela gurizada que se revoltava, ele era oriundo da classe média e até de burguesia, mas que eles seriam, a lo largo, a lo lejos, eles seriam atraídos e eles terminavam sendo aderindo, porque eles tinham criado um sistema ideológico tal para cercar os caras que aquilo ele ia amortecer, eles iam terminar assumindo o papel dos senhores pais que eles estão se revoltando. Bom, isso é científico o que aconteceu aqui. Hoje, essa gurizada que está ineficiente, que não tem a força que nós temos, não tem a força que nós temos, que eles também têm força, né? Mas eles são frutos, eu tenho muita pena deles, porque foi um negócio construído. Quando nós ganhamos as eleições com Lula, eles disseram: "Espera um pouquinho, vamos ser científicos para fazer essa mudança." E levaram 16 anos, né? Jairo, nosso tempo já está mais que esgotado. A gente tem que contar essa história em horas e horas e horas, e não em 28 minutos. Mas foi um prazer gigante te ouvir, poder contar um pedacinho de tudo isso que tu viveu por todos nós. Muito obrigado. Não vi mais essa presença. Não vivi por nós. Ao Jairo e ao o Casquinha, como todo mundo conhece em Campo Bom, né? Dizendo que a gente tem dezenas de histórias para contar. A história da Marlise, a gente vai trazer ela para contar aqui, dessa que foi, esse foi teu terceiro casamento, mas um grande amor da tua vida. Certo. Né? 32 anos. Vencedora de Kikito, participante do Tempo e o Vento, e aí vai, né? Mas eu quero que tu volte para a gente continuar contando essa história em outro momento. Prazer. Foi uma grande alegria. Vai ser um prazer, porque eu acho que alguma coisa que eu fiz que seria capaz de estar fazendo amanhã. Hoje. Faria de novo? Tudo de novo. Mas está para o lado dele. Mas, claro. Mas eu sou materialista. O dia que morrer, eu vou ser queimado. Não sobra nada. Então, a minha herança, minha contribuição de ser vivente é esse. Então, é essa participação. A verdade para mim não é absoluta, é relativa. Mas quando eu tenho uma verdade, eu brigo com ela. Estou aberto para mudar. Mas eu brigo de unhas e dentes por essa verdade. E essa verdade, para mim, dessa resistência que eu fiz lá, que essa ainda acontece, e eu analiso o processo social que nós estamos vivendo e eu entendo. Eu não sofro, eu atuo. Que eu atuo dentro de partido. Eu sou o cara, quando brigo com partido, eu não saio para fora, eu fico brigando dentro. Hoje, numa conversa de peso com o provocador
Jairo de Andrade. Continue agora a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão. Yeah.